Concluiu, hein? Oi? Tô vendo aqui que você concluiu, pelo menos aqui. Exatamente o que eu estava abrindo aqui. Eu fiz o calendário, e aí eu tô, às vezes, eu tô pegando uma cola com a menina que eu descobri ontem, que ela estude comigo. A menina é auditora fiscal, passa muito do... Aí, como é que ela faz? Ela fala assim, vamos estudar agora, eu estudo na minha casa, você estuda na sua, tá? Já! Aí ficou assim, pronto, já deu uma hora, agora a gente vai ter 10 minutos de descanso. Vamos agora de novo, a gente vai sempre de novo. Vamos! Então, hoje eu consegui estar mais tempo assim. Gostou? A pessoa, ela não. Hã? Os programas de mentoria? Não! A menina não faz mentoria, não sei se faz também, né? Mas é assim, o que eu pego dela é justamente isso. Às 6 da manhã a menina senta, ao vivo, só segunda e quarta. Aí eu sento junto, né? Hoje não foi às 6 da manhã, eu peguei uma coisa gravada, né? E ela estuda a coisa dela, eu estudo a minha coisa, entendeu? Eu não. 90 mil pessoas, né? Cada um estuda a sua, e aí a gente faz aquele horário de 6, vou começar a fazer amanhã, de 6 às 8 da manhã. Porque aí você já estuda 2 horas ali, aí já fica livre de 2 horas, né? E aí também é mais tranquilo, né? Aí eu, poxa, super legal. É uma outra forma, bacana. E aí, assim, o que eu resolvi fazer essa semana, é à medida que eu for estudando, pintando assim de verdinho também. E se tiver que trocar, eu até troco, mas aí eu reprogramo, se for o caso, entendeu? E aí você fez... Deixa eu até compartilhar aqui a tela. Tá vendo aqui? Tô. Tá, né? Tô. No celular tá pequenininho. Mas eu tô com ela aberta aqui também. Mas beleza. Levou em consideração tudo, a quantidade de páginas de cada legislação aqui, de cada item, disciplina da matéria, né? Sim. Levou em consideração a quantidade, a sua velocidade de leitura, multiplicou por 1,5 para poder ler a lei. Tudo certinho. Esse do 1,5 eu esqueci de fazer, mas na hora de colocar as páginas por quê? 15 exercícios, ó, eu botei 15 páginas hora que nem a gente tinha combinado, lembra? Por causa da lei. Entendi. Mas você falou que você consegue ler 20, né? Bem por hora. Então ficou bom, hein? Ficou assim, um mês e uma semana. Agora, o que estava me atrapalhando um pouco, né? Essa quantidade de informação que a gente recebe da mídia, né? Aí começa assim, porque vai sair concurso para, como esse da UF. Aí eu vejo no Indomédio, eu vou me inscrever. Vai sair concurso para uma autarquia esse da CREMERGE, né? E aí tem matérias que tem a ver e tem matérias que não tem a ver. Aí você fica, poxa, mas e agora? E você começa a ficar meio tumultuada, meio que... Aí, assim, quando eu te perguntei se valia a pena, a primeira pergunta que eu fiz para você foi lá atrás. Então, Léo, eu faço analista e técnico. Você falou assim, não, porque você vai ficar muito cansada para a segunda prova e você vai meio que desfocar em algum momento, alguma coisa assim, né? Porque tem uma quantidade maior de matérias, né? Sim, e eu não estou conseguindo dar conta. E como a sua formação não é em direito, assim, normalmente eles abrem um número muito limitado de vaga para analista administrativo, da área administrativa, entendeu? Quando abre. Isso. Então, assim, eu acho que maior empregabilidade, né, vamos dizer assim, maior chance de beliscar lá uma vaga no concurso de técnico, porque chama muita gente. Entendeu? Apesar de tem um caminhão de gente fazendo, mas é aquilo, né? Você, assim, tanto faz
se você disputa com 1.000 ou com 1 milhão, entendeu? Se você fizer 90% da prova, você praticamente garante aí a sua vaga, entendeu? E a mesma coisa foi quando eu te perguntei ontem da UF, né? Não. Mesmo porque a UF tem um monte de coisas que não legislação da faculdade, legislação de não sei o quê, tem um monte de coisa que não é afim, né? E eu tô achando que esse concurso vai estourar a qualquer momento, porque quando estourar, quando realmente voltar a valer, vai falar assim, olha, mês que vem. Exato, e assim, não vai ser só ele, né? Vai ser um caminhão de coisa, né? Vai ser o dele, vai ser o da defensoria, né? Porque são matérias muito próximas. O que você vai precisar estudar um pouquinho é a lei orgânica de cada uma dessas carreiras, entendeu? Quando muito sair. E aí o que acontece? Eu acho que você, pro final, você vai ter uma gama muito maior de concursos para fazer, entendeu? Porque esses concursos de UF e tal, se você abrir muito leque, você vai ficar tipo catando papel na ventania. Então foca num que vai te possibilitar aí uma preparação contundente, né? Uma preparação suficiente, não só para o concurso de técnico, para diversos outros concursos que você vai fazer. Entendeu? E aí o que você vai ter que ler para um outro concurso é uma legislação pequena, pontual, entendeu? Entendi. E você acha que vale a pena colocar informática nesse planejamento? Algum dos concursos que você está vendo, eu acho que não, assim. Eu acho que você tem que focar no concurso do TJ do Rio, que é o que está mais próximo, que é o que mais te interessa. Isso. Bota toda a sua energia nisso. Se depois você tiver um outro concurso em vista que eventualmente cair em informática que cobra para esse nível, ainda mais, você não vai fazer concurso para um cargo de especialista em TI. Então você não vai ter que saber programar, não vai ter que saber de banco de dados, nada disso, né? Você vai precisar saber algumas coisas básicas ali que você, numa leitura que não é muito demorada, você vai conseguir pegar pelo menos o grosso da matéria, entendeu? Um conhecimento muito profundo para os concursos de técnico e nem de analistas, caso eles exijam e não seja o cargo para uma especialidade em TI, entendeu? Então, eu acho que é bem tranquilo. Mas, e você está com a sua constância no estudo dessas matérias aqui? Bem, eu ia estudar matemática agora à noite, já não vou mais, né? Vou ficar em cima do decreto 220 mesmo, que eu acho que até falei aqui em informática, porque o decreto 220 tem que começar ele em algum momento. Uma outra coisa também que eu consegui perceber é que eu estava empacada no recurso, né? Lembra que eu te falei? E aí, o que eu fiz? Eu passei para o mandado de segurança, aí deslanchou um pouco, aquela lei chatinha, né? Mas aí foi, aí depois eu retornei pro recurso. Aí eu acho que está começando a pegar um pouco melhor, entendeu? Porque eu acho que eu abri um pouquinho. Uma refrescada, né? Eu acho que é psicológico isso, né? Então eu acho que deu uma... Não, é porque, poxa, ele começa a falar de um monte de termo técnico como se a gente soubesse. Mas você leu a lei antes? Qual? Não, você falou de qual? Da 12.000? Não, a 12.016 é a lei do... Você leu antes. Fiz exatamente como você falou. Exato, é assim mesmo. E você tem que fazer isso para todas as matérias de direito. Se você cair de cabeça logo na teoria geral do recurso, você vai se lascar toda. Porque... Não, eu tenho tentado ler, mas até aqui tá difícil. Mas vai andar. Assim, hoje eu já consegui andar naquela parte inicial, antes da apelação. Consegui andar ali melhor. Processo nos tribunais, mas tem alguma coisa ali específica que você não consegue? Tentar resolver. Se tem coisa específica, por enquanto é tudo.
Mas assim, eu acho que eu tenho que desenhar. Uhum. Eu acho que eu tenho que desenhar para depois aparecer a dúvida, entendeu? Entendi. Desenhar mesmo que eu tô falando. Desenhar mesmo. Literalmente desenhar. Fazer um Botar ali o nomezinho, fazer umas setinhas, entendeu? É o mapa mental, né? Isso aí ajuda a estruturar a matéria na cabeça. Né? Com certeza ajuda. Mas tá, eu espero que hoje ande. Eu achei um pouco, gostei 1 hora dele, aí parei em apelação. Aí agora eu vou começar a apelação. Eu acho que eu vou estudando assim por tópicos, né? Entendi. Deixa eu abrir a lei aqui. Que a gente dá uma repassadinha. Mas você vai falar agora do quê? Do mandado? Não, vou tentar destravar você em recurso. Opa! Tudo que eu queria na minha vida era isso. Espera aí. 990. Ordem dos processos no tribunal. Artigo 926. E seguinte. Ok. Tá? E eu não comecei por aí, não. Eu comecei pelo 900 e tanto. Tá vendo? Já comecei errado. É, assim, o ideal é você começar assim, pelo início do título, sabe? Porque ali tem coisas fundamentais para você entender. Porque, por exemplo, se falarem de recurso e começar a falar de uniformização de jurisprudência, você não vai ter lido a essência daquilo que está no início do título. Bota aí no artigo 926. Já está. Processos e dos processos de competência originária do tribunal, tá? Primeiro, o que é competência originária? Tá? O tribunal normalmente tem 2 tipos de competência: competência recursal e competência originária. Competência recursal é quando ele julga processos em grau de recurso, ou seja, o processo tramita no primeiro grau de jurisdição com o juiz de vara, tá? O juiz de vara dá uma sentença e aí quanto a essa sentença cabe apelação. Ou o juiz dá uma decisão interlocutória, ou seja, uma decisão que não decide o processo, decide apenas uma questão incidental. E aí então cabe o raio do agravo de instrumento, né, sobre o qual a gente falou na semana passada. Então, assim, esses dois, vamos dizer, são os principais recursos da competência recursal do tribunal. Tá? Eu digo aí tribunal de apelação, tá? Tribunal de segundo grau. Quais são os tribunais de segundo grau? TJs, TRF, TRTs, TREs, ok? E aí o que acontece? Então essa é a competência recursal. Só que existem alguns processos, algumas ações que são de competência originária. O processo não começa tramitando num juiz de vara, direto lá no tribunal. Como, por exemplo, um mandado de segurança contra um juiz. Digamos que um juiz tenha dado uma decisão lá teratológica, uma decisão ultra que sai dos padrões, né? E digamos que esse juiz seja um juiz de juizado especial, porque decisão de juizado especial, decisão interlocutória de juizado especial não cabe recurso, mas cabe o mandado de segurança, né? Que é o mandado de segurança para qualquer ato de autoridade que viole a lei ou que seja praticado com abuso de poder. Então, o mandado de segurança, às vezes, ele funciona como um recurso, né? Tanto é que a doutrina chama de supedâneos recursal. Ou seja, quando não cabe recurso, cabe mandado de segurança. Entendeu? Inclusive, está lá no artigo 7º, se não me engano, da lei do mandado de segurança, que cabe mandado de segurança quando não couber recurso contra aquela decisão. Beleza? Então, o mandado de segurança contra uma decisão de juiz, e aí eu estou me referindo especificamente a juiz de juizado especial, como não cabe recurso, cabe mandado de segurança. E esse mandado de segurança não vai ser julgado em juiz de primeiro grau. Por quê? Porque seria alguém da mesma, vamos dizer assim, do mesmo nível funcional e hierárquico que o próprio juiz que proferiu a decisão, entendeu?
Então, por isso que ele tem que ir para uma instância acima. Entendi. Seria um colega dele julgando ele. Esteja acima dele para conseguir julgar o mandado de segurança contra um ato que foi praticado por ele. Então, isso é um exemplo de competência ordinária de tribunal. Beleza? E aí o artigo 926 fala: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e manter íntegra e coerente. Isso aqui é uma novidade do CPC de 2015, porque antes apenas os tribunais superiores, né, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e os superiores tribunais da Justiça Especializada, né, Eleitoral, do Trabalho, então só eles tinham a competência para uniformizar a jurisprudência, e essa competência era prevista diretamente na Constituição. Só que acontece, muitas vezes acabavam tendo decisão de qualquer tipo, entendeu? Sem muito critério assim técnico, né? E aí o CPC 2015 acabou estabelecendo algumas regras e principalmente dois instrumentos que você vai ver aqui no CPC, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, que você vai ver, e o incidente de assunção de competência. São duas classes novas de processos que tramitam no tribunal que servem para uniformizar a jurisprudência, ou seja, para pacificar o entendimento, porque normalmente o que acontece? Digamos que a gente esteja falando sobre competência criminal. Tá? Normalmente os tribunais têm pelo menos duas turmas ou duas câmaras, né? Dependendo se for TJ é câmara, se for TRF é turma. Tá? De competência criminal, justamente para que você possa ter uma distribuição entre os colegiados, para nem todos os processos caírem na mesma turma, entendeu? Isso aí poderia viciar o julgamento. Sim. Aí o que acontece? Muitas vezes uma turma decide completamente diferente da outra. Tá? Então esses instrumentos servem para poder pacificar a jurisprudência. Então, por isso que esses instrumentos eles acabam sendo julgados ou pelo órgão especial, ou por uma sessão de câmaras, ou por uma sessão de turmas, que é a reunião da galera toda, e falando coloquialmente, ó, vamos botar uma pá de cal nesse assunto aqui para a gente decidir de maneira mais uniforme. Né? Porque senão a parte fica quase como um sorteio, né? Caiu na primeira turma, é uma turma garantista, solta todo mundo. Caiu na segunda turma, é uma turma muito câmara de gás, como dizem, né? Aí prende todo mundo, enfim. E aí acaba que vira um sorteio, né? A vida do sujeito lá que está sofrendo processo penal, por exemplo, acaba virando sorteio, dependendo da turma onde ele cai. Então, para evitar esse tipo de situação, é que os tribunais precisam, e agora, por determinação legal, pacificar sua jurisprudência. Entendeu? Para que consigam uniformizar e dar um sentido único para situações semelhantes. Beleza? Entendi. Então, aí eles falam aqui, no artigo 927, os juízes dos tribunais devem observar as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, isso aí você sabe, né? Que tem efeito vinculante, efeito erga omnes e tal. Os enunciados de súmula vinculante, que também vinculam os tribunais, os órgãos administrativos. Os acórdãos em incidentes de competência de resolução de demandas repetitivas e julgamentos extraordinários e especiais repetitivos. Antes do CPC 15, você já tinha a figura do recurso especial e do recurso extraordinário repetitivo, tá? Da mesma forma, porque os tribunais também tinham muita divergência de uma turma para outra com a mesma competência, entendeu? Até hoje a gente vê no Supremo, por exemplo, a primeira turma do Supremo é muito mais rígida e a segunda é mais garantista, entendeu? Então, para isso, você tem a competência aí quando uma matéria ela gera muita confusão na jurisprudência. Então, normalmente os tribunais eles elegem alguns recursos desses, como o recurso paradigma, para que eles possam então ser afetados a um julgamento por recurso repetitivo. E esses recursos são julgados
pelas sessões especializadas, no caso do STJ. A STJ tem 3 seções, uma de direito público, uma de direito privado e uma de direito penal. No Supremo Tribunal Federal, não tem sessão, então vai tudo para o plenário, porque lá só tem 2 turmas. Então, no STJ, as sessões e no STF, plenário, ele pacifica a jurisprudência sobre determinadas matérias que são demandas repetitivas. Isso já era previsto antes do CPC 15. Com o CPC 15, ele veio a trazer essa mesma lógica para os tribunais inferiores, para os tribunais de apelação, tribunal de segundo grau. Então, por isso que os tribunais, eles também tendem a pacificar sua jurisprudência por meio desses 2 instrumentos: assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. E essas decisões que forem dadas nesses recursos repetitivos, eles não é que vinculem a jurisprudência do tribunal, mas eles são um forte vetor de orientação jurisprudencial, entendeu? Tipo assim, pega mal um juiz de primeiro grau julgar de forma diferente do que o Tribunal Superior ou o próprio tribunal, em uma demanda repetitiva, julgou em sentido contrário. Entendeu? Então, assim, tem um forte vetor de interpretação. Tá? Não tem força vinculante, mas tem um forte vetor de interpretação. Entendi. É só a decisão em ADI, ADO, ADC e súmula vinculante. Beleza? Beleza. Então, Entendi. da mesma forma, tem que observar essas decisões e demandas repetitivas, tem que observar os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. As súmulas que não são vinculantes também não possuem caráter, mas elas são um forte vetor de interpretação. E a orientação do plenário ou órgão especial aos quais estiverem vinculados, tá? Porque também o plenário, o órgão especial, ele tem essa competência para pacificar jurisprudência no âmbito daquele tribunal, beleza? E então, assim, sobre esse tema de pacificação de jurisprudência, são essas basicamente as principais considerações aí que o código trouxe, tá? O artigo 928 vai só repetir o que a gente falou aqui, ó. Considera-se o julgamento de casos repetitivos desse incidente de resolução de demandas repetitivas ou extraordinários repetitivos. Beleza? Então, primeiro título, aqui, ó, primeiro capítulo de disposições gerais, vai falar sobre a função do tribunal, que não é só julgar recurso, é sobretudo pacificar jurisprudência. Uhum. É um vetor que veio com CPC 15. E aí aqui, então, a partir do artigo 929 do Código de Processo Civil, ele vai falar sobre a tramitação de todo e qualquer processo no tribunal, tá? Então, do artigo 929 ao artigo 945, ele vai falar aqui sobre os passos que o processo dá durante a sua tramitação no tribunal. Então, o artigo 929, por exemplo, vai falar que os autos serão registrados no protocolo do tribunal. Então, assim, registro de processo é ele receber um número, beleza? E, ou seja, eles vão para uma determinada turma ou câmara, dependendo aí se for TRF, ou TRT ou TJ, tá? E será distribuído para um relator. Tá? O relator vai ter determinadas funções, determinadas prerrogativas no processo que eventualmente ele vai poder decidir sozinho. Tá? Mas então, registro e distribuição é órgão julgador. Tranquilo? Uma pergunta, quem é o relator? É um juiz, ou é um analista, ou é um... Relator será, no tribunal será sempre um desembargador. Tá.
Desembargador é um juiz de segundo grau. Isso nos tribunais de apelação, tá? Nos tribunais superiores, os relatores serão ministros, eles têm status de ministro. Ministro do STJ, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do TST. Beleza? Uhum. Então, ó, far-se-á a distribuição com regimento interno do tribunal, observando alternatividade, sorteio eletrônico e publicidade. Ou seja, quanto possível, você tem que manter a distribuição de forma aleatória. Por quê? Digamos que tenha seis desembargadores que sejam competentes, quer dizer, 3 na primeira turma e 3 na segunda turma. Competentes para matéria criminal. Se um processo fosse distribuído para o juiz, para o desembargador 1, que é um cara linha dura, e o segundo for um cara garantista, ou seja, libertário, os advogados eles poderiam ficar ali esperando para ver, para tentar acertar no desembargador garantista, entendeu? Então, para evitar esse tipo de coisa, é que o sistema informatizado dos tribunais eles têm uma certa aleatoriedade, ou seja, cai um para um, depois cai um para o 6, depois cai outro para o 6, cai um para o 3. Vai distribuindo de forma aleatória, mas desde que mantendo aí a quantidade equivalente de processos entre todos os magistrados, entre todos os desembargadores, para ninguém ficar sobrecarregado em detrimento de outro. Beleza? Uhum. Então, uma vez distribuído, o auto será emitido para o relator, tá? Porque o que é concurso? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O processo ele se desenvolve em ciclos repetitivos de 3 etapas. Juiz decide, autor fala, réu fala. Depois Sim. volta para um novo impulso, autor fala, réu fala, juiz decide novamente. E fica assim. Então, toda vez que o processo ele está com esse ciclo concluído, o processo é encaminhado concluso, por isso a conclusão, por isso o nome conclusão, para que o desembargador ou o juiz possa dar o próximo impulso processual. Entendi. Beleza? Então, por exemplo, no caso, o processo acabou de chegar no tribunal. Aí a secretaria fez o que teve que fazer, certificou custa, viu se o prazo foi cumprido e tal. Os pressupostos extrínsecos do recurso, quem vê é a secretaria, certifica isso e manda o processo para o relator. E o relator então vai dar o seu primeiro impulso no processo. Uhum. São decisões, os despachos, tá? Aí aqui, olha só, o artigo 932 já vai falar sobre algumas prerrogativas do relator, tá? Ou seja, ele que vai tomar conta do processo. Tem algumas coisas aqui que meio óbvias, mas o que eu queria destacar é o relator, lá no inciso 4, ele pode dar provimento a um recurso quando ele for contrário à súmula do Supremo ou do STJ ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo STF ou pela STJ, recurso repetitivo, ou interdição em incidente de resolução repetitivas ou assunção de competência. Por quê? Porque se a matéria já está pacificada, não adianta o cara ficar querendo dar murro em ponta de faca, entendeu? Aí o relator pode dar logo um corte no processo. Tipo, É um filtro, né? Não, entendi. Porque está contrário à jurisprudência pacificada, entendeu? Isso é para evitar ficar entulhando os tribunais, né, de processos para decidir a mesma coisa que já foi decidida. Beleza? E aqui ele vai falar sobre outras prerrogativas do relator. Tá? O artigo 933 ainda fala sobre algumas prerrogativas do relator. Tá? Se constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida, existência de questão aplicável de ofício ainda não examinada, que deve ser considerada, intimará as partes para que se manifeste no prazo de 5 dias. Ou seja, o 33 vai falar o seguinte, isso aqui é uma decorrência do princípio da não surpresa.
Toda vez que uma parte trouxer uma novidade para o processo, ou um documento novo, ou uma alegação nova, o juiz tem que dar a oportunidade para a parte contrária se manifestar. Sempre em observação. Entendeu? Tanto é que o artigo 10 do CPC fala o seguinte, ó, ainda que o juiz possa decidir de ofício sobre alguma matéria, existem matérias de ordem pública que elas sequer precisam ser da parte, tá? Como, por exemplo, nulidade da citação. Se o juiz verificar que a citação é nula, ou seja, o cara foi citado por edital, por exemplo, quando ele poderia ter sido citado presencialmente, por edital é uma citação ficta, é uma situação, é uma ficção jurídica, né? Vai lá, publica um edital no Diário Oficial e você está citado. Por quê? Porque você não foi localizado. Você está em local incerto e não sabido. Agora, se você não tiver incerto e não sabido, a citação por edital é nula, porque você poderia ter sido citado de verdade, entendeu? Para que você pudesse exercer sua ampla defesa de verdade. Então, esse é só um exemplo de matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Mas mesmo nessas matérias, antes do juiz, por exemplo, extinguir o processo com uma nulidade dessa, ele dá a oportunidade para as partes falarem sobre isso. Ou seja, o princípio da não surpresa. As partes têm que sempre falar, têm sempre que se manifestar nos autos, independente de qualquer que seja a matéria. Seja uma matéria trazida por outra parte, seja uma matéria que possa ser reconhecida, inclusive de ofício, pelo juiz. Beleza? Certo. Beleza. Supremacia do contraditório. Então, em seguida, os autos serão apresentados pelo presidente aqui, o presidente da turma ou da Câmara, tá? Artigo 934. Que designará o dia para julgamento, ordenando em todas as hipóteses a publicação da pauta no órgão oficial. Porque o que acontece? Como é que é a dinâmica de um julgamento colegiado? Normalmente, o relator, ele faz o relatório, tá? O relatório do processo é contando a historinha do processo, tá? Trata-se de uma apelação em que fulano impugna a sentença pelos argumentos A, B e C. E aí a parte contrária foi intimada para apresentar contra-razões à apelação e requereu a manutenção da sentença pelos fundamentos D, E e F. Tá? Aí o relator vai relatar isso e vai pedir para que o processo seja incluído numa pauta de julgamento. O que é a pauta de julgamento? Na verdade, é você inserir esse processo num calendário de julgamento e, nesse dia e nesse horário, os desembargadores daquele órgão colegiado vão se reunir, antes presencialmente, agora virtualmente, tá? E cada relator vai levar os seus processos. Relator. Aí digamos o seguinte, eu sou relator de 60 processos. Aí ele vai pegar, esse processo aqui é da pauta 1. Bom, trata de uma apelação em que a Caixa Econômica Federal impugna a sentença tal, requerendo a reforma da sentença pelos motivos A, B e C. Tá? E aí ele profere o voto dele. Normalmente o voto ele já leva preparado, tá? E ele só lê ou resume o voto lá na hora. Então ele vai falar, olha, eu estou votando no sentido de dar provimento ao recurso por esses e esses fundamentos. E aí, após o relator ler o seu relatório e ter seu voto, os outros desembargadores vão votar. Eu acompanho o relator. Eu divirjo do relator por esses e aqueles fundamentos. Entendeu? E aí ganha a maioria. Por órgãos colegiados nunca podem ter número par. As turmas normalmente têm 3, as sessões normalmente têm 5, e aí o órgão especial vai depender do tamanho do tribunal. Beleza? Mas normalmente o órgão especial é composto aí pelo quinto mais antigo dos desembargadores do tribunal. Então essa é a dinâmica. O relator vai
pratica os atos de instrução do processo. O processo está instruído, pode levar para julgamento? Aí ele pede pauta. É isso que o artigo 934 está falando aqui. Beleza? E o 935 vai falar o seguinte, ó, entre a data de publicação e a data da sessão de julgamento tem que ter pelo menos 5 dias para que os advogados das partes possam tomar ciência dos processos que foram incluídos em pauta com alguma antecedência, porque é possível que alguns desses advogados queiram fazer sustentação oral lá no momento da sessão de julgamento. Tem aí 20 minutos para falar. Ele vai apresentar lá as razões dele, porque que ele quer que o recurso seja provido ou desprovido, tá? Mas, enfim, eles precisam ser intimados com alguma antecedência para que eles possam, se for o caso, requerer a sustentação oral. Beleza? Uhum. E aí o 936 vai falar que, salvadas as preferências legais, os recursos, a remessa necessários, processos de competência originária, serão jogados na seguinte ordem, ou seja, primeiro os que tiverem sustentação oral, na ordem dos requerimentos, depois aqueles que tiverem preferência legal, ou seja, mandado de segurança habeas corpus tem preferência legal, as pessoas idosas portadoras de deficiência ou de doença grave têm preferência legal também, tá? E depois os processos cujo julgamento tenha sido iniciado e não concluído numa sessão anterior, porque às vezes o processo é muito longo e não conclui numa única sessão. E por fim os demais casos. Então essa é a ordem com que os processos são julgados lá durante a sessão de julgamento. Tá? E aí na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido, e nos casos de intervenção, membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos, a fim de sustentarem suas razões. Aqui o artigo 937 fala da sustentação oral, tá? E não são 20 minutos, como eu falei. Beleza? Aqui o artigo 938 fala sobre questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito. Para entender o que é questão preliminar de mérito, quando você estava lá lendo sentença, a parte Se o quê? questões preliminares e questões de mérito. Não sei. Mérito seria se a pessoa tem razão. Oi? Lá vou falar besteira. Mérito seria se a pessoa tem razão. Mérito é se a pessoa tem razão naquilo que ela está pedindo. E as questões preliminares são as questões processuais que antecedem o mérito. Tá? Para você saber quais são as questões preliminares e as questões de mérito, você vai no artigo 485, que você vai identificar quais são as questões preliminares, e o artigo 487, que vai falar sobre as questões de mérito. O juiz só pode apreciar o mérito se todas as questões preliminares tiverem sido vencidas, ou seja, se as partes forem legítimas, se for competente, se as partes tiverem interesse na causa, tá? Se não houver evidência, coisa julgada. Você vai ver lá o artigo 485. Então, toda vez que um réu alegar alguma dessas questões preliminares, então digamos o seguinte, eu ajuizei um processo contra a Caixa Econômica Federal e contra a não entregou o imóvel, tá? E a Caixa Econômica Federal, digamos que ela alegue em sede que ela é parte incompetente. E o motivo do atraso da obra não foi decorrente de uma ação dela, e sim da construtora. Entendeu? Então, quando o juiz apreciar essa demanda, essa ação, ele vai ter que necessariamente enfrentar a questão preliminar suscitada pela Caixa Econômica. Por quê? Porque se entender que, de fato, a Caixa Econômica ela não é parte legítima para aquele processo, e sequer vai poder
sentença de mérito, entendeu? Porque que adianta resolver uma questão contra quem não é parte legítima do processo? Sim. Então, fica... Adianta. E aí o artigo 938 vai falar exatamente sobre isso. Questão preliminar do julgamento será decidida antes do mérito, tá? Dele não se tendo caso seja incompatível com a decisão. Então, por exemplo, uma questão preliminar no recurso. O recurso é, ou seja, ele não possui um requisito extrínseco do recurso, tá? É uma questão preliminar, porque se ele é intempestivo, ele não vai poder ser conhecido. E se ele não pode ser conhecido, ele não pode ser julgado. Então, nesse caso, a turma lá vai falar o seguinte: não conheço do recurso, ou seja, não vai nem entrar no mérito da questão. Beleza? Agora, o artigo 39. Se a preliminar for rejeitada, ou se o mérito for com ela compatível, aí segue a discussão e julgamento da matéria principal. Né? Tá meio óbvio aqui. Então, por isso que eu estou te falando, é importante você ler a lei, porque tem coisas que estão na lei óbvias. Depois que você entende aquela situação, por exemplo, a distinção de uma questão preliminar e uma questão de mérito, o artigo 939 acaba falando. Beleza? Então, está vendo que tudo aqui que ele está falando é sobre como qualquer processo, seja ela uma apelação, seja um agravo de instrumento, seja um mandado de segurança de competência originária do tribunal, todos eles vão seguir mais ou menos o mesmo rito. O que vai mudar é a competência, né? Então, por exemplo, as turmas ou as câmaras são competentes para julgar apelação e agravo de instrumento, de uma maneira geral, tá? Já as sessões de turmas ou sessões de câmara, que são as reuniões dos desembargadores que compõem duas turmas ou duas câmaras, eles já vão ter outras competências, como, por exemplo, julgar mandado de segurança, julgar ação rescisória. E aí, muitas vezes, essa competência ela é resolvida dentro do regimento interno do tribunal, entendeu? Mas todo e qualquer processo vai seguir essa ordem, essa lógica que foi desenhada aqui no primeiro título do título da ordem dos processos no tribunal. Beleza? Beleza. Clareou bem. Assim, deixa eu ver se tem uma mais relevante aqui, só para a gente fechar essa quadra. O 940 fala: o relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vista por no máximo 10 dias. Porque às vezes é um processo muito complicado, o relator teve todo o tempo do mundo para analisar o processo e o votante, que não é o relator, ele fala: não, isso aqui está muito enrolado, eu preciso estudar o processo. Aí ele pede vista. Aí o processo sai daquela sessão de julgamento e volta numa outra sessão de julgamento no futuro, já para que aquele desembargador que pediu vista poder proferir voto, já de uma maneira mais pensada, mais refletida. Tá? O artigo 941 vai falar o seguinte: proferidos votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator, ou, se o relator for vencido, o autor do primeiro voto vencedor. Tá? Então, normalmente, o relator é quem profere acórdão. Acórdão é a partezinha dispositiva da decisão do colegiado que fala o seguinte: olha, os membros da terceira turma do tribunal tal decidiram dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Tá? E aí esse provimento pode ser por unanimidade, né, se todos os votantes votarem no mesmo sentido do relator, ou por maioria se houver alguma divergência. Tá? E o relator vai ser sempre o redator para o acórdão, ou seja, ele que vai assinar o acórdão, ele que vai assinar todo o inteiro teor daquela decisão em nome dos 3 desembargadores, ou dos 5, se for sessão.
mas é possível que o relator seja vencido, a opinião do relator seja vencida pelos outros demais magistrados. E aí, no caso, quem vai redigir o acordo, ou seja, quem vai assinar por todo mundo, vai ser o primeiro desembargador que votou no sentido contrário ao sentido em que o relator votou. Deu para compreender? Deu. Não, só não sei onde está escrito isso aqui. Eu estou traduzindo o que dispõe o artigo 941. Leu o artigo? Gente, aí você vê, né? Uma pessoa que nunca viu isso na vida, pega isso aqui para ler. É complicado, né? Mas assim, eu estou tentando traduzir aqui numa linguagem mais coloquial para... Graças a Deus. Tá. Graças a Deus, porque isso aqui não, tô gostando de tudo. Não vou falar mal do processo civil, porque você gosta muito. Agora é complicado. Vamos embora. Deu para entender melhorzinho. Agora tem que ficar lendo isso aqui, né? Tem que fazer exercício, né? Ó, o resultado da apelação. Isso aqui é importante, ó. Ó, o 942 é importante. Quando o resultado da apelação for não unânime, ou seja, quando tiver algum tipo de voto divergente, o julgamento terá prosseguimento em sessão designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Então vamos dar um resultado prático aqui, ó, tá? Digamos que uma pessoa... Vamos pegar um processo criminal, que é uma coisa mais legal assim de falar, porque, né, paixões, enfim, sobretudo com as notícias recentes que a gente recebeu aí. Mas digamos o seguinte, digamos que o relator tenha votado no sentido de soltar o preso. Os dois outros votantes, digamos que ele tenha votado no sentido de manter o cara preso. Tá. Foi 2-1. Uhum. Então, não unânime. Então, nesse caso, o processo ele tem que vir para uma outra sessão com a participação de dois outros julgadores da outra turma. Então, digamos que o processo tenha sido julgado pela primeira turma, mas como deu decisão não unânime, vai ter que chamar dois desembargadores da segunda turma para resolver a parada. Entendi. Mas aí seria... Já tem 3, já tem 2-1, mas aí ele faria mais 2 para ficar 5 para poder ter É uma maioria. É isso. 2-1 é uma maioria muito apertada. Antigamente, assim, esse artigo 942, na verdade, ele veio substituir o que o Código de Processo Civil de 1973 chamava de embargos infringentes. Embargos infringentes, eles só cabiam quando a decisão não unânime, ela reformava a sentença. E aí era fácil de entender. Por quê? Porque se reformou a sentença, você tem, primeiro, a decisão do juiz de primeiro grau. Sim, que não deixa de ser um voto. Entendeu? Então você tinha um desembargador que votava com ele e dois outros que votavam em sentido contrário. Então você tinha um empate. Sim. Um empate semântico, vamos dizer assim, né? Uhum. Fazia, então, a sentido submeter isso à ação, que era um órgão julgador maior, né, com 5 desembargadores, para desfazer esse empate. Só que ele tornou o embargo infringente automático. Ele não dá mais... Se cair na prova, cabe embargos infringentes no CPC 15? Não cabe. Mas o 942, ele traz uma regra que, na verdade, até piorou um pouquinho a situação. Porque antigamente, cabia embargos infringentes somente quando a decisão não unânime reformava a sentença. Hoje não. Hoje cabe de qualquer decisão não unânime, ainda que ela tenha mantido a sentença. Entendi. Acho que você Isso é importante mesmo. É muito importante. Isso assim, no tribunal dá muita celeuma, sabe? Tanto é que o TRF2,
tipo assim, Mano Militari, ele interpretou o artigo 942 como era o embargo dos infringentes antigo, ou seja, ele só admite 942 se a decisão não unânime reformar a sentença recorrida. Só que isso cá para nós não é o que diz o código, tá? E o STJ acabou de estabelecer uma jurisprudência, eu não lembro agora qual é o precedente, mas que fala que o artigo 942 deve ser aplicado para qualquer situação, seja para decisão não unânime que mantenha ou que reforme a sentença. Beleza? Então, assim, de qualquer maneira, decisão não unânime vai para o julgamento ampliado. Tá? E aí no julgamento ampliado pode reverter. Então, por exemplo, na primeira turma, venceram os 2 desembargadores que disseram para o cara continuar preso, pode ser que na turma ampliada ele volte a ser solto de novo. Se os 2 outros desembargadores votar com aquele primeiro desembargador que disse que ele tem que ser solto. Entendeu? Então o 942 é bem importante. E cai direto na prova. Mesmo porque ele muda o código anterior. Muda. Toda hora cai assim. Cabe em base infringente? Não, não cabe mais. Né? Então você que estudou na época processo civil, você chegou a estudar processo civil lá atrás? Antes do... Não, nunca. Sorte sua. Primeira vez. A gente teve que fazer uma lavagem cerebral aqui para poder esquecer o CPC de 73 para poder conseguir assimilar as normas do CPC 15, viu? Imagino. E só para a gente finalizar aqui então, 943, os votos por demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico, inviolável, ou seja, fala aqui um pouquinho sobre processo eletrônico, né? Uhum. Uma da lei, essa lei do processo eletrônico 11.406, se eu não me engano, não. Não estudei ainda não, mas tá no cronograma. É a lei do processo eletrônico, eu não lembro o número de... Eu acho que é o último item do edital vertical. Hã? Especial, né? Junto com o juizado especial, né? Cai a lei do processo eletrônico. Exato. Acho que sim. Eu lembro que é bem no finalzinho. Agora, ele, hein? deixa eu ver aqui. Qual é a lei aqui? É 11.000 alguma coisa? Acho que é a lei Vou ler aqui. 11.419. 419, exatamente. Se quiser, pode até fazer uma remissãozinha na sua lei, no seu CPC. O artigo 944 vai falar: não publicado o acordo no prazo de 30 dias, contado da sessão de julgamento, as notas taquigráficas substituirão para todos os fins, independente de revisão. O que é isso? Todos os processos, eles têm que ser... Todas as sessões de julgamento têm que ser gravadas, tá? Tá. E existem setores nos tribunais que são responsáveis pela transcrição da gravação. Eles transformam em texto aquilo que foi decidido verbalmente lá na turma. Então, se determinada decisão, determinado acordo não for proferido no prazo de 30 dias, a turma pode juntar o documento que representa a transcrição do que foi discutido na sessão, e aquilo ali vai valer como acórdão. Porque a transcrição vai falar o seguinte: o relator disse isso. Aí houve sustentação oral, o advogado falou isso e aquilo. Aí o desembargador fulano votou com o relator. É uma ata. É uma ata, não é? É tipo uma ata. Não é bem a ata, não é, o termo técnico não é ata, porque o que acontece? Na prática forense, existe um documento chamado ata de sessão de julgamento. E esse documento forense, da ata da sessão de julgamento, ele não vai falar apenas de um processo, vai falar sobre todos os processos.
Processo tal, qual foi a decisão? Processo 2 da pauta, a decisão foi essa. Processo 3 da pauta, a decisão foi essa. E aí vai falando sobre todas as decisões. A nota taquigráfica, ela vai se referir apenas a um determinado processo, cujo acórdão não tiver sido proferido no prazo de 30 dias. Tá? E aí, ao invés de ter o inteiro teor lá do... Porque normalmente o inteiro teor de um julgamento colegiado tem voto, tem o relatório primeiro, o voto do relator, eventuais votos divergentes, a ementa são as palavras-chave do julgamento, e o acórdão. O acórdão é a parte dispositiva daquele julgamento colegiado, que vai dizer em que sentido a turma julgou o recurso. Beleza? Se esse documento, chamado de inteiro teor, não for juntado no prazo de 30 dias, as notas taquigráficas referentes à discussão daquele processo vão poder substituir o inteiro teor do acórdão. Beleza? E o 946 fala: o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Por que isso? O agravo de instrumento é o recurso que cabe contra decisões interlocutórias. Exatamente. Que são aquelas decisões que decidem questões incidentais durante a tramitação do processo, durante a instrução do processo. Então, digamos o seguinte: digamos que eu ajuizei uma ação em que eu pedi uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada para que o banco tire o meu casa, por exemplo. Tá? E digamos que o juiz tenha decidido antecipar a tutela a meu favor, determinando então que o banco retire meu nome do Serasa. Tá? E digamos que o banco tenha recorrido dessa decisão. Qual vai ser a decisão dele? Qual vai ser o recurso que ele vai usar? O agravo de instrumento. A decisão que antecipa a tutela é uma decisão interlocutória. Interlocutória. Entendeu? Entendi. Então, esse agravo de instrumento vai ser distribuído para um relator e para uma turma no tribunal. E esse relator vai preventos para um futuro recurso de apelação. Ou seja, o recurso de apelação que vier a ser interposto contra a sentença que for proferida naquele processo vai cair para o mesmo relator e para a mesma turma. Entendeu? Por quê? Porque o relator é quem conhece o processo. Então, sim, para julgar aquela matéria. Porque se fosse ao contrário, ele poderia decidir de uma forma e um outro relator poderia decidir de uma forma completamente diferente. Então, isso é para evitar decisões contraditórias dentro do mesmo processo. Beleza? Então, o 946 nada mais é do que uma decorrência disso. Se você tiver um agravo e uma apelação que precisem ser julgadas sobre o mesmo processo, o agravo vai ser julgado primeiro. Por quê? Porque, eventualmente, com o agravo, pode ser que nem seja preciso julgar a apelação. sim. Por exemplo, digamos que numa história ele tenha negado, não tenha reconhecido uma questão preliminar, por exemplo, de legitimidade de parte ou falta de interesse de agir. Se o agravo entender que houve ali uma ilegitimidade de parte ou uma falta de interesse de agir, pronto, o processo morre na preliminar. Não julgo mérito. Entendeu? Tranquilo? Então, assim, fiz aqui um esboço geral de como todo e qualquer processo vai tramitar no tribunal. E a partir do artigo 947, ele vai falar sobre questões específicas de cada procedimento. Tá? O que é procedimento? Procedimento é um conjunto de atos processuais. Tá? O procedimento do mandado de segurança se desenvolve de uma determinada maneira. O procedimento comum já se desenvolve de uma outra maneira. Da mesma forma se aplica aos recursos. Tá?
Então você tem um procedimento do incidente de assunção de competência, de arguição de disponibilidade, de conflito de competência, de homologação de decisão estrangeira, ação rescisória. Então, cada um desses capítulos, a partir desse artigo 947, você vai ter o detalhamento de cada um dos procedimentos do tribunal, que são julgados no tribunal, tá? Tá. E até o artigo 993, você tem processos que são da competência originária do tribunal. A partir do artigo 994, você tem os processos que são da competência recursal do tribunal. Certo. Beleza? Então, essa... Recursal quer dizer que é recurso, tá? Oi? Competência recursal... Não, eu pensei alto, Tá. Tá. Então... Tem que reler isso e desenhar. Tranquilo. Vale a pena. Vou fazer uma pergunta, agora de uma outra coisa. Não é estudo. Não, é estudo. Nesse quadro aqui, no nosso quadro, no nosso calendário, que tem aqui a matéria, processo civil, você acha que não vale a pena, no dia que eu estiver fazendo o estudo, escrever o assunto? Acho que vale. Ou você acha que é perda de tempo? Não, acho que vale sim. Acho que você não vai perder muito tempo, não. É só você expandir a largura das colunas e talvez linhas para caber mais uma informação embaixo. Tá. Resumir, né? Assim, DPC, uma coisa assim, aí põe só o que é, recurso, aula tal, né? Não sei o quê, uma coisa bem sucinta, porque até mesmo para ter a visualização do que foi estudado, né? Uhum. Vale a pena. Vale a pena. Porque eu escrevo assim, por exemplo, eu estudei alguma coisa, estudei ética capítulo 1. Aí, o que falta eu fazer? Falta fazer exercício do capítulo 1 e começar o capítulo 2. Aí, quando tem a próxima ética, eu escrevo assim, fazer o exercício, sabe? Eu faço planejamento, só que eu faço no meu papel, no caderno. Aí eu acho que é coisa demais para colocar aqui. Mas assim, eu acho que botar pelo menos um assunto. E uma outra dica também é o seguinte, digamos que você aqui, por exemplo, no dia 19, 20 e 21, você vai ter estudado legislação especial. Vou. Nada legislação especial, por exemplo, lei de improbidade administrativa. Você já pode marcar lá na sua planilha de evolução. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Então, por exemplo, estudou lei de improbidade administrativa, você vem aqui e marca. Lei 8429. Marca aqui, por exemplo, de verde. Quer dizer que você já pode fazer os exercícios dessa matéria. Entendi. Entendeu? Ou bota uma outra cor, enfim, que facilite aí a sua identificação, tá? Por exemplo, cinza são coisas que você ainda não estudou. Verde são coisas que você já estudou e precisa fazer questão. Ou, por exemplo, amarelo ou outra cor. E outra... Então... Amarelo são aquelas que eu sou ruim, que preciso estudar. Então, beleza. Então pode usar o verde branco, aquilo que você já fez exercício e já superou aí os 60% das questões que você fez sobre aquela matéria. Tá. Beleza? Tá. Beleza. Poxa, deu uma clareada, sabia? Agora você falou um monte de coisa que eu jamais iria descobrir sozinha. Eu acho que é por isso que eu tropeço nessa matéria. Mas assim, eu volto a dizer, nessas matérias que são mais difíceis de entender, assim, com a leitura da lei ou com a leitura do material de apoio, vale a pena assistir a videoaula. Só que você não tem o professor que eu tenho de processo civil. Hoje eu fui assistir videoaula. Eu lembrei que eu queria até esse professor. Aí, conclusão, também fiquei meio que moscando, entendeu? Bloqueou.
Eu tenho um problema com esse cara. Não bate. E só ele dá processo civil na estratégia. É mesmo? É. E tem um sotaque, eu já morei em Cascavel, ele tem um sotaque de cascavelense, e aquilo vai me irritando. E ele fala muito, muito arrumado também, aí eu também não entendo nada que ele fala e eu vou ficando irritada. Bom, então Aí eu beleza. lembrei disso, voltei pro PDF. Falei, vou voltar pro PDF. Ter dúvida pra cá, porque assim, matérias todas eu consigo falar sobre todas elas, mas processo civil é uma matéria que eu tenho no sangue, sabe? Porque eu vejo isso todo dia. Eu imagino. Deve ser, quando a gente gosta de alguma coisa, né? Mas processo civil não é fácil mesmo, não. Processo penal é mais fácil do que processo civil. Pois é, o penal conseguiu. É. Porque a gente está no dia a dia também, você vê televisão, mal ou bem falam algumas coisas, enfim. E é mais interessante também, né? No sentido de ação. Paixões, né, e tal. O processo civil é uma coisa muito técnica, tem muitos compartimentos, muitas gavetas, né, na teoria. Muitos termos. Decorei o que é permissão, graças a Deus. Eu fiz ficha de permissão. Aí eu decorei o que é. Pronto, agora não tem mais erro. Você não pode fazer assim, porque senão... Mas é isso. Então eu vou continuar caminhando com a matéria, né? Uma outra coisa que eu vi que você fez aqui, assim, eu até sugeriria que você não fizesse. Por exemplo, você botar processo civil assim, partilhadinho, sabe? Um pedacinho em cada dia. Um pedacinho no dia 17, um no 18, um no 19, um no 20. Eu, particularmente, prefiro estudar um bloco. Entendi. Um determinado assunto inteiro. Inteiro. E não metade do capítulo, mais metade. E aí você tem a quebra de contexto, entendeu? Quando você está engrenando, dê um determinado assunto para você poder começar uma matéria completamente diferente. Imagina, é isso aí. Aí depois, como você pega de novo, você tem um restart, né? Pois é, exatamente. Entendeu? Então, assim, eu sugiro que você, por exemplo, você precisa estudar quantas horas para você conseguir vencer a matéria de recurso. 10 horas ou 12 horas. Então você bota 12 dias, 3 dias aqui de processo. Entendi. Entendeu? Entendi. Contexto. Você começa e para, e aí o estudo não rende. Na verdade, eu vou fazer isso sim, você está coberto de razão que eu acho isso. Só que eu estava tentando botar um pouquinho cada dia para tomar gosto. Mas eu posso botar bastante, realmente posso continuar com um pouquinho cada dia, assim, mas que esse pouquinho seja um exercício, e que eu não precise me aprofundar. Faz 10 exercícios para você lembrar. E não a matéria mesmo, né? De repente, eu tenho que ver muito isso para eu achar gostoso. Porque tudo aquilo que a gente sabe, a gente gosta, né? Sabe quando é que você vai saber? Quando você meter a cara e estudar a série, entendeu? Esse negócio de estudar pouquinho em pouquinho, isso aí não vai dar muita camisa, não. Não é. Vou estudar, eu vou matar na unha essa matéria aqui. E pega pela unha e vai. Esse pouquinho aí eu acho que você vai acabar procrastinando. Então essa minha ideia de seguir a minha linha de hora em hora parando 10 minutinhos não tem nada a ver, né? Pode parar, eu acho que é recomendável você estudar de hora em hora parando 10 minutos. Eu acho que é bom. Você tem que organizar as ideias, esticar o corpo. Mas parou na primeira hora, na segunda hora continua a mesma matéria. Tá bom. Fechou. Beleza? Mas ele também não fica muito longe, não? Por exemplo, segunda-feira, eu gosto de processo civil na segunda-feira porque combina, tudo bom no mesmo dia. Aí eu ponho na segunda-feira. Aí depois eu vou botar uma outra matéria, legislação. Aí depois eu ponho uma outra matéria. Enfim, qual que falta aqui? Legislação do deficiente físico, que eu tô ruimzinha lá no negócio. E por aí vai. Aí quando eu for pegar novamente o processo civil, não está muito distante, não? Mas aí que tá. O que eu estou sugerindo é o seguinte. Você vai estudar processo civil? O que eu preciso estudar de processo civil? Vou estudar recurso. Então você estuda todo o recurso.
tiver que voltar em processo civil, você vai voltar numa outra matéria. Tá. Ela... Posso até fazer uma cena do capítulo anterior, né? Fazer uma que nem novela, passar a cena passada, fazer esses exercícios para poder lembrar e depois... Vale também. Pode ser. Eu sugiro que você faça os exercícios assim que você terminar a matéria. Por quê? Porque você já mata ali eventual lacuna de aprendizado que você teve. Isso já faço. Beleza. Mesmo porque às vezes você não entende, você faz exercício, o exercício está comentado e você aprende com o exercício. Complementa o que você estudou. Pô, adorei que você falou agora. Vou fazer isso. Faz isso porque, assim, eu sou meio radical, né? Eu não estudava assunto, não. Eu estudava a matéria toda. Eu estudava depois todo o processo penal. Mas eu não recomendo fazer isso. Eu fazia isso porque, assim, eu ciclo e vou te falar. Fazendo os resuminhos esquemáticos, assim, aqueles mapinhas mentais, uns fluxogramas. Cara, impressionante. Depois que ver a matéria, aquilo sobe de novo. Mas assim, eu sei que isso é muito, muito trash, entendeu? Mas se você por ciclo de matéria, eu acho, na minha opinião, consegue manter assim, sem quebra de conta, um estudo uniforme de toda a matéria. Você vai mas assim, uniformemente em todas as matérias. Mas assim eu só consigo pegar poucas matérias. Eu consigo pegar o processo civil, consigo pegar a legislação e, enfim, eu posso deixar um dia para fazer aquelas matérias que são mais fraquinhas, né? Uma ética, um aleijadinho, né? Assim, que tem alguma coisa ruim lá ainda, que eu estou abaixo de 6, né? Que a gente pontuou lá em amarelo, lembra? Tá aqui. E eu vou mudar esse cronograma. Oi? Eu vou mudar ele. Eu vou fazer... Hoje foi dia 15, né? Dia 16 hoje não, dia 15, Andréia. Então, você tem que pegar um cronograma. Não, porque a retardada botou a fórmula errada. Mas tudo bem. Vou botar aqui como 7, pronto. Depois que para. Pronto, mudou tudo agora. Beleza. Mudou tudo. Tranquilo. Então, eu vou mudando por semana, talvez. Então, vou mudar. Vai ficar bacana. Isso. Mas o penal, vai ficar legal. Tem toda a razão. Que inferno, Luiz! Chato. Isso aí também é quebra de contexto, Poxa, eu tô sem filho, sabia? Meu filho foi pra casa do pai, só tô eu e ele aqui. Ele foi pra terapia, deixei na terapia, depois ele foi pra casa do pai dele. Beleza. Aí eu vou ter que bajular muito esse cachorro, né? Tá. Mas é isso. Então eu vou fazer essa modificação no cronograma e vou fazer como você está falando, eu acho que por aí mesmo. Beleza? Beleza. Valeu. Obrigada. Até amanhã. Hã? Não, mas não tem a live? Amanhã tem a live. Amanhã tem a live. Por isso que eu tô falando isso, Beleza. Alô? Valeu. Um beijo. Tchau.